todos os habitantes de Nova Floresta e região, quero então de vocês um pouco de atenção para contar-lhes uma história que ficará na memória e dentro do coração. Quem é que nunca ouviu de Maria Quitéria falar, mulher forte e corajosa que fundou este lugar? Quero agora, nesse verso, fazer um retrocesso de sua vida particular. Eduardo Paz de Melo, um padre da região, se encantou por uma índia, tendo por ela afeição. O romance então cresceu e dessa união nasceu Maria Quitéria e seus irmãos. Tapera era um sítio que do padre ela herdou, ficando bem de vida e jamais se apertou. Com as condições que tinha, não vivia como rainha, mas dificuldades não passou. Um rapaz de Pernambuco por aqui então chegou, era Simão Santos Maia. E logo que encontrou Maria Quitéria tão bela, logo dominou a fera e com a mesma se casou. Depois do casamento, 7 filhos eles tiveram, mas diziam que era 8, pois uma neta eles quiseram. Adotá-la como filha, aumentando a família de maneira que puderam. A construção da igreja e do açude local foi chefiada por ela, com uma guerra sem igual. Contando com alguns escravos, mostraram quanto eram bravos do início até o final. Depois de fazer a igreja e sua casa terminar, decidiu que para os filhos uma moradia ia lhes dar. Ajudaria na construção, dando a cada um a porção dessa terra para morar. O padre Isaac Antero chamava Meu Cartão Postal a igreja da Tapera, por se mostrar monumental. Lá do alto ela estava, imperiosa se mostrava, onde se tinha uma visão global. Tão rica era a igreja, cheia de pedras preciosas, que foram doadas à mesma para ficar maravilhosa. Mas gente de má intenção roubaram a doação, deixando-a menos formosa. A filha de Maria Quitéria viu que havia necessidade de escolher a padroeira da igreja da localidade. Santana foi a opção que daria a proteção a toda a comunidade. Floresta era o lugar que Simão dos Santos nasceu. Era uma cidade de Pernambuco e por isso ela resolveu que Tapera não mais seria, que Nova Floresta se chamaria e assim permaneceu. Essa mudança se deu, a Maria Quitéria enviuvou, quis homenagear um mineiro que nessas terras veio a ficar, em busca de mineração, mas ganhou foi o coração da guerreira desse lugar. O fim de Maria Quitéria foi igual a todo mortal, lhe abateu uma doença, deixando-a muito mal. Mas o que ela não sabia, que para sempre ficaria na historiografia local. Por isso, nosso respeito e toda admiração àquela que deu início a toda essa geração. Maria Quitéria saudamos e também homenageamos de todo o coração. Quitéria, né, com a sua família, que construíram essa igreja. Segundo falam, né, que com muitas dificuldades, mas conseguiram, né, enfim, por sinal, o projeto de 2 torres, né, e que não foi possível concluir, né, só foi feita uma, né, mas foram muito trabalho e muito esforço, segundo a história, né. Então, o que se sabe é que desde o início, né, e a padroeira aqui dessa igreja é a Senhora Santana. Foi tornada fixa, né, de 17 a 26 de julho, né, todo ano. Teve alguns anos que foram mudadas, mas depois foi
foi decidido que a festa seria na data que ela é mesmo, né? É uma festa tradicional aqui, né, da comunidade, todo mundo aguarda com muita ansiedade esses dias. E vem muita gente, né, que a família é aqui, e eles vêm bastante participar da festa, né? Todo mundo já se informa no início do ano, as datas, e se programam, e quando é no mês de julho eles estão sempre aqui participando, né? Muito animada, né? Com muitas atrações, muito boa a festa, né? Tem o tradicional leilão, né? Também, que é uma coisa que marca muito a festa. E tem também a procissão do encerramento, né? Muito participada. Nesse período, muitos padres, né, vêm, geralmente toda noite tem um padre diferente, né? E é muito participada, muito boa a festa. Em 1910, quando José Lúcio foi falar com Belisário Távora sobre o açude de Nova Floresta, sobre a construção do açude em Nova Floresta, ele obteve de Belisário justamente a resposta de que ia trabalhar em prol da construção do açude. Passou-se o tempo, né? E em 1919 veio definitivamente a autorização para a realização dos estudos. Em 1920, dá-se início à construção do açude, onde o engenheiro da construção responsável era Evaldo Pinheiro, que foi o engenheiro responsável pela construção desse açude. O açude gerou muita polêmica na época, né? Porque um engenheiro muito novo, cara, gerou muita polêmica a construção do açude, né? Isso chegando até os jornais da capital, as polêmicas que gerou aqui, né? Chegou até os jornais da capital, que gerou um certo mal-estar na população. De 1921 a 24, os invernos foram muito intensos. Então eles começaram a abrir esse sangradouro. Aí o que acontece? Fecharam esse provisório aqui, fizeram essa parede aqui. Em abril de 24, choveu mais de 1.500 milímetros, vindo arrombar essa parede. Mesmo o sangradouro já pronto, ainda arrombou a parede, essa parede auxiliar, a gente chama, né? Essa parede foi arrombada em 24 e em 25. Esses 2 anos seguidos, essa parede foi arrombada. Então, de 2011 para cá, ele não sangrou mais, não houve mais sangria no açude de Nova Floresta. Então, 2011 foi o ponto final de sangria. Em 2016, ele secou completamente o açude. Em julho de 2016, o açude secou completamente, né? Não deixando mais nenhuma gota de água para nada, nem um poço, nem nada, não deu mais nada. Quanto aos criadores, muita gente perdeu o gado, muita gente vendeu o gado, né, a preços muito baixos. A gente via
constantemente, diariamente, as pessoas vendendo, deslocando carros e carros com vacas, né, e gados e bezerros, e todos para o lado do Rio Grande, né, para o lado de Pernambuco. Gado que foi vendido muito barato, com muito prejuízo, né, porque não tinha local, né, não tinha nada. Quando o açude daqui seca é porque outro local já está com as águas minguadas, né. Para você ter uma ideia, praticamente todos os açudes do estado do Ceará chegaram ao ponto crítico, né. O açude de Solonópolis, o do Riacho Sangue, praticamente secou, o do Bonabuiú secou, quer dizer, o de Quixeramobim também. São açudes grandes, bem superiores ao nosso, né. O de Feiticeiro ali também secou. Então são açudes que são bem superiores e que secaram nesse mesmo período, né. Bom, falando do açude Nova Floresta, né, em 2020 nós publicamos um livro, né, sobre o açude público de Nova Floresta, os 100 anos do início da construção do açude público, né, e o livro traz um número variado de documentos, né, da época, de ofícios, de telegramas, de documentos que foram emitidos tanto pelo DENOX, quanto pelo engenheiro responsável da obra, que é o Evaldo Pinheiro, quanto também pelos responsáveis, o ministro da Aviação na época, né, quanto as pessoas mais importantes da época, né, no Rio de Janeiro. Então, quem conseguiu, né, comprar o livro tem em mãos uma vasta biblioteca, né, vamos dizer assim, de documentos relacionados ao açude público de Nova Floresta, que conta praticamente a história por completa do açude, né? Então, nesse ponto aqui, o livro não deixa a desejar, né, com relação à história do açude. Chuva de 33,8 milímetros provocou a sangria do restante dos açudes do Riacho Manuel Lopes e fez com que na manhã deste dia 2 de maio de 2009 aumentasse a sangria do açude público de Nova Floresta. Neste momento, às 11 horas da manhã, a vazão chega a 54 centímetros. Este espetáculo desperta a curiosidade das pessoas, que demonstram felicidade pelo que veem. O açude de Nova Floresta abastece a sede do distrito e vários outros sítios em nossa região. Vejamos nas imagens. Era muito difícil, né? Porque na época nós éramos professoras leigas, né? Não existia a faculdade que hoje, a facilidade que, graças a Deus, hoje todas as escolas estão de parabéns, né? Porque na época, mas graças a Deus, nós professoras leigas, né? A gente desempenhava o papel da gente, e o aluno, nós temos exemplos de alunos que estão lá fora formados e passou por todas essas professoras leigas que estão aqui. Hoje eu não, mas muitas professoras aqui fizeram a faculdade, né? E deram continuidade ao trabalho, e as escolas foram crescendo, desenvolvendo, a educação foi crescendo, e a tecnologia, que é muito grande, muito ativa mesmo, né? E os carros, tinha não sei quantos carros que vinham, né? Com dificuldade, às vezes a prefeitura atrasava e eles, coitados, sofriam. Tinha um que sofria tanto que vendeu a última res que tinha, porque não podia pagar a gasolina mais, não tinha mais. Dona Vilacia, eu vou deixar porque não dá mais. Ele disse, não, mas você não pode deixar, porque se você deixar, como é que esses alunos vêm, né? Foi muito difícil.
eu fazia campanha para comprar até merenda. Às vezes eu pedia os motoristas fazer uma vaquinha para nos ajudar, né? Para poder. Não tinha recurso, muito pouco, né? Vinha aquele leite, a gente fazia, os alunos nem tomavam, né? Que eles não gostavam, né? Porque realmente era aquele leite de caixa, aqueles sacos horríveis, né? Com gosto ruim, tinha uns que nem provavam, né? Cada dia está desenvolvendo mais, né? A cada passo, né? Escola de primeira qualidade, que antigamente era uma escola com 2 salas de aula, né? E como a gente conciliava que na época a gente tinha mais de 800 alunos naquela escola Ulisses Paranhos Maia, naquele grupinho humilde, né? E hoje estão numa escola maravilhosa, né? Mas passaram lá pela escolinha humilde, né? Mas nem por isso nós deixamos de desenvolver os nossos alunos, né? A gente, para fazer uma faculdade, a gente tinha que se deslocar para uma cidade mais evoluída, porque em Jaguaribe não tinha faculdade. Então era muito difícil. Era difícil até a gente terminar o 2º grau, porque eu, por exemplo, eu tive que sair de onde eu morava, que era ali no sítio fechado, e fazer em Jaguaribe. A partir daí, quando a gente terminava o ensino grau, a gente já poderia ingressar na educação, porque a gente já tinha um nível elevado. Eu sempre tive a intenção de fazer uma faculdade, era trabalhando nessa intenção. Quando foi no ano de 2000, uma parceria entre o governo do Ceará, o município de Jaguaribe e a UES, esse sonho foi possível. Na época, Tasso Gereissati era o governador do Ceará, Zé Sérgio era o prefeito de Jaguaribe, e eles fizeram essa parceria e a gente fez, um grupo de professores foi fazer faculdade. A gente fazia na sexta e no sábado, trabalhava a semana inteira e na sexta e no sábado a gente ia fazer faculdade. Era totalmente gratuito. Inclusive a gente ganhava até o material. Esse livro aqui, A Hora da Prática, era um dos materiais que a gente ganhava. Todo o material era de graça. Foi muito importante para a minha carreira, porque eu pude concluir. Logo em seguida, eu fiz uma pós-graduação dentro da minha área, pela Favini. E logo depois eu fiz também gestão, que também me deu subsídio para hoje eu estar numa gestão, que hoje eu atuo numa gestão. Em relação ao município, a gente está acreditando, eu acredito, que a escola pública vem evoluindo muito. Sempre trabalhei na escola pública, sempre valorizei a escola pública, estudei na escola pública também. Como eu falei para você, nunca foi fácil. A gente teve que enfrentar muitas dificuldades, falta de condições, porque hoje a gente já ganha melhor, eu como professora, mas a gente teve um período que ganhou muito pouco. E é isso, a gente precisa acreditar na educação. A curiosidade de vocês, o trabalho de vocês é muito importante, porque vocês estão querendo como é que as coisas evoluem, como era para a gente chegar no ensino superior. Hoje é bem mais fácil, bem mais tranquilo, porque os municípios aqui ao redor, como Oroz, Solonópolis, Jaguaribe, tudo já oferece, mas não era bem assim. A Escola Gustavo Barroso, ela iniciou sua construção no ano de 1966, né? Tendo a sua conclusão em 1967, né? Nós tivemos a inauguração da escola em 1967. Olha, como todo início foi difícil, né? A escola começou ofertando apenas o fundamental, e até de 1967 até 1997, a escola ofertava apenas o ensino fundamental. E aí, somente a partir de 1997, que a escola começou, de fato, ofertando o ensino médio. Olha, com relação à estrutura da escola, se a gente for comparar de 1966, 7, né? Até os dias atuais, a escola
sofreu grandes transformações na sua estrutura. E hoje a gente conta com um espaço agradável, né? Hoje a escola, por exemplo, tem laboratório de ciência, laboratório de informática, nós temos uma boa biblioteca, nós temos um espaço de convivência muito bom na escola, as salas climatizadas, né? Hoje a gente conta também, né, com um ginásio, né, poliesportivo que está em fase de conclusão. Então, assim, se a gente for imaginar e fazer um comparativo, hoje a nossa estrutura é considerada uma estrutura muito boa. Em todos esses anos, a gente já tem colhido bons frutos, né? São muitos profissionais, né, que passaram por aqui e que, graças àquilo que recebeu, né, o efeito escola na vida dessas pessoas, né, hoje são profissionais bem-sucedidos, né? Então, nós podemos dizer que, como destaquei, né, um privilégio, né, para a comunidade, e é um privilégio também para nós, né, a geração atual, que podemos, ao longo da história, ver o quanto essa escola contribuiu e contribui para esta comunidade, né? Como eu disse, muitos profissionais que hoje estão servindo aí em várias profissões e em várias partes do Brasil passou por aqui, e isso, com certeza, a Escola Gustavo Barroso teve uma grande contribuição na vida dessas pessoas. O efeito enquanto escola hoje na vida dos nossos alunos, ele é muito grande. Hoje, dentro do município, né, a gente tem um destaque na nossa escola. A gente tem um destaque em notas de redação, em notas do Enem como um todo, né, em alunos que ingressam na universidade. A gente tem, assim, um destaque também no nosso IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E, assim, dentro da regional, nós hoje, como escola regular, a gente pontua como o melhor IDEB dentro da nossa regional, né? Dentro de várias escolas. Então, assim, hoje a gente pode dizer que a nossa escola, a Escola Gustavo Barroso, é um destaque na educação, faz a educação muito bem, nós aprendemos a fazer educação e a gente luta todos os dias para que essa educação que a gente faz realmente faça a diferença na vida dos nossos estudantes.